Na videoaula inicial, a gente viu como executar um programa OpenGL simples para desenhar qualquer objeto geométrico 2D. Aqui a gente vai ver como resolver o seguinte problema. Se eu tentar rescalonar a minha janela de saída, ou no sentido vertical ou no sentido horizontal, vocês notem que o quadrado aqui, o desenho, seja ele qual for, ele também acompanha esse reescalonamento, deixando ele desproporcional, que está errado. Se eu estou desenhando um quadrado, eu quero que ele permaneça um quadrado. Eu vou mostrar como resolver esse problema a partir desse programa bem simples aqui escrito em OpenGL, que ele é um programa para desenhar aquele quadrado 2D ali na viewport. Tá? Esse programa é simples, tá? Ele possui a inicialização da GLUT, ele possui aqui a definição do tipo de buffer aqui, que está dizendo que é o único buffer, e RGB. Aqui eu defini o tamanho da minha janela de saída, da minha janela Windows, como largura e altura. Aqui definido como 400 por 400, eu fiz como uma define e deixei aqui em cima, aqui no início do programa. Defini o ponto de inicial da minha janela no pixel 10, x10, y10. Também eu defini a minha janela, o nome dela como quadrado, e eu fiz uma função callback que eu chamei de desenho. Vou trocar aqui o nome para display. Posso colocar o nome que eu quiser. Eu tenho que definir aqui também o nome da função como display. E tenho aqui também uma função, a minha função inicializa, onde eu coloco todos os parâmetros para inicializar os parâmetros fixos. Aqui eu tenho duas funções que eu chamo na função inicializa. Eu tenho a GL Clear Color para eu definir o fundo, a cor do fundo da minha janela de saída. E eu tenho a função Glue Ortho 2D, que ela define o plano de projeção. No caso aqui, x mínimo, x máximo, que eu defini como largura, y mínimo, y máximo, que eu defini como altura. Então, isso aqui é a minha viewport, a minha janela de projeção. Também ela é 400 por 400. É a única coisa que essa função de inicialização faz, ela faz uma única vez de maneira estática, ela faz define a cor do fundo e define a área de projeção. Aí, essa função aqui, a callback de desenho, ela é a única que fica sendo chamada o tempo inteiro. Essa daqui, ela, dentro dela, toda vez que ela é chamada, ela define que cor vai ser o fundo, ou seja, eu defini aqui que vai ser vermelho fixo e ela fica repintando de vermelho fundo. Ela define a cor do próximo desenho, no caso aqui vai ser vermelho, aqui vai ser branco, aliás, o fundo da tela da janela vai ser branco, e sobre esse fundo branco eu vou pintar um desenho vermelho. Esse desenho é definido aqui, nessa macro, eu fiz ela como GL Quads, e ela possui 4 pontos, que é o canto esquerdo superior, canto esquerdo inferior, canto direito inferior e canto direito superior, ou seja, ela vai desenhar o quadrado no sentido anti-horário. E a GL Fluxo que dispara todo o processo. Esse programa aqui, ele é esse programa que eu acabei de mostrar, que ele plota e mostra esse quadrado aqui, e que aparece esse problema aqui na hora que eu tento escalonar a minha janela de saída, ele também escalona o desenho, deixando o desenho desigual. Eu queria desenhar um quadrado, mas fica aparecendo um retângulo aqui, não é o que eu quero que ele se adapte toda vez que eu escalonar, eu deixar desigual a minha janela de saída, eu quero que ele fique na mesma proporção para que não deixe de parecer um quadrado.
Isso acontece porque eu estou chamando uma única vez a minha função de projeção ortogonal. Eu preciso, toda vez que eu reescalonar, toda vez que eu mexer na função de saída, a desenha ela tem que desenhar com novas proporções. Então, a estratégia para resolver esse problema é tirar essa função daqui, eu vou comentá-la, e vou chamar uma outra função, que é uma função de callback. Eu vou ter aqui a display e eu vou ter a função glute reshape func. Essa função, ela é a função que ela fica vigiando o hardware. Toda vez que a janela for alterada, ela vai chamar a glute, essa daqui que eu apaguei daqui, vai chamar a glute reescalonando para que aquele problema não aconteça. Então eu vou chamar essa função aqui de reshape display. Eu vou criar essa função aqui, é uma void. Essa callback, ela tem uma peculiaridade, que ela recebe dois parâmetros, que é a largura e a altura da janela atual. Então, eu vou definir aqui como GL size I porque é inteiro, a largura e a altura são números inteiros, vou chamar de W, e GL size IH. Então, toda vez que houver uma alteração no escalonamento da minha janela, essa função aqui vai ser chamada e eu vou passar a largura e a altura do escalonamento atual para que eu possa reconfigurar essa função aqui, que eu tirei ela daqui da inicialização, que ela era chamada uma vez só, ela vai ser chamada agora várias vezes aqui. Mas primeiro eu vou precisar definir uma outra viewport, ou seja, vou reescalonar a viewport também para o ponto, para a dimensão 00, a largura e a altura atual. Para que essa função aqui eu chamei? Ou seja, toda vez que houver uma alteração, eu vou alterar a viewport também. Tá? Aí, eu preciso agora chamar duas novas funções, que é GL Matrix Mode a GL Matrix Mode. Essa função eu vou dizer que eu vou alterar a projeção, então eu chamo GL Projection. E vou chamar a GL Load Identity, que é essa função aqui. O que essas duas funções fazem? Essa daqui, ela define, ela diz que eu vou alterar a projeção, e essa daqui diz que eu estou inicializando qualquer transformação na imagem como sendo uma matriz de identidade. Ou seja, eu estou inicializando tudo de novo para as novas dimensões a hora que eu chamo isso daqui. Aí agora aqui que é a estratégia. Eu vou fazer o seguinte: se a largura for menor ou igual à altura que rescalonaram a viewport dessa maneira, ou seja, puxaram para baixo na vertical, então eu vou chamar a viewport do mesmo jeito que eu estava chamando aqui na inicializa, só que a altura eu vou deixar na mesma proporção da nova altura, nova largura, ou seja, eu estou multiplicando a altura dela, do novo plano de projeção, eu estou multiplicando pelo mesmo fator
altura pela largura, pelo mesmo fator que foi escalonado lá. Se não, ou seja, se o W, se a largura da janela nova for maior que H, então eu tenho que alterar a largura. Para isso, basta eu copiar a mesma linha. Só que, nesse caso, eu vou reescalonar a largura e não a altura como eu fiz aqui. Eu paro aqui. E aqui eu multiplico por W sobre H. Aqui em cima eu multiplico a altura por H sobre W, porque o W era menor ou igual a H. E aqui embaixo eu multiplico a largura por W sobre H, porque o W era maior que H. Ou seja, essa função aqui, ela reajusta o tamanho da projeção para a nova viewport. Isso é suficiente, a gente compila e vamos olhar como é que ficou. Tá aqui a função, tá aqui a janela de saída. Eu posso reescalonar para baixo, notem que não alterou em nada o quadrado, agora ele fica se readaptando. Eu posso reescalonar também para a direita, também não aconteceu nada. O quadrado também ele fica se readaptando. Com isso, está demonstrado aí a utilidade da função de callback e o reshape func.